Neste segundo domingo do Advento, a igreja já começa a nos mostrar a figura de João Batista, que agora está na prisão por causa da verdade, de ter denunciado publicamente o pecado de Herodes. E ele, já sabendo que chegara o momento dele, o tempo dele praticamente desaparecer, é preciso que ele cresça e eu desapareça, ele diz a respeito de Jesus, estava prestes a dar a sua vida por causa da verdade, e ele então, já ouvindo falar das obras de Jesus, ele manda 2 dos seus discípulos para irem a Jesus e perguntar se era realmente ele o Messias. Alguns discutem se sabiam ou não que era o Messias, mas analisando e estudando os Santos Padres, a gente vê que João sabia que Jesus era o Messias, mas manda 2 dos seus discípulos, 2 o número mínimo para as testemunhas naquela época, para que eles próprios pudessem ver. E por que então ele manda? Primeiro, São Francisco de Sales, ele explicando este evangelho, diz que João manda primeiro para que os 2 discípulos pudessem conhecer Jesus, porque a meta do pregador é não trazer as pessoas para si, mas levar para nosso Senhor. Nosso objetivo é levar as pessoas para Jesus Cristo, e nós não somos os protagonistas. Isso diz respeito ao padre que prega, ao catequista, ao bispo, ao papa. Nosso objetivo é levar todos os fiéis a Jesus. Por isso João manda aqueles 2 irem a Cristo. Também para que fossem atraídos pela própria presença de nosso Senhor. Aqui vem à mente, quando os judeus, os fariseus, mandaram 2 também, irem lá para espionar Jesus, para pegarem Jesus em alguma palavra, e eles saíram dali admirados e diziam: não temos que falar nada dele, porque tudo que ele fez bem, e ninguém jamais falou como este homem fala. Este foi o testemunho daqueles que foram como espiões dos fariseus, porque a própria presença de Jesus atrai, e é exatamente por isso que João manda os 2 irem a Jesus, para serem atraídos por ele, e sendo atraídos por ele, pudessem levar esta atração aos outros discípulos. E por fim, para que eles não se apegassem a João, e sim se apegassem a Jesus. Como disse, ele é o protagonista. São Mateus coloca esse evangelho, narrando exatamente a ida desses 2 discípulos a Jesus, para mostrar de modo mais profundo este grande mistério, que é o mistério de Cristo, e para que pudessem aqueles 2 discípulos e nós recebermos a misericórdia de nosso Senhor. Vemos lá João no cárcere. João está prestes a ser morto. Se olhamos a pregação de João e a de Jesus, nós vemos uma grande diferença. A pregação de João era uma pregação muito dura, muito rigorosa e muito exigente. E tinha que ser, ele era o profeta que estava aí encerrando o Antigo Testamento para começar o Novo. Na pregação de João ele dizia muito firme: o machado está posto à raiz das árvores. Aquela árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Aquela que der bom fruto, o Pai cuidará para que dê mais fruto ainda. Com relação ao Messias, João dizia: ele virá com a pá para separar a palha do grão e sacudirá. E aos fariseus, sobretudo, ele chama de raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira que vos ameaça? Fazei, pois, dignos frutos de penitência, e não comeceis a dizer: temos Abraão por pai, porque Deus pode fazer destas pedras
muitos filhos de Abraão. Era uma pregação clara, verdadeira, e era uma pregação para sacudir aquele povo, e muita gente realmente se converteu e pedia o batismo, que era um batismo de penitência, em preparação para o batismo que Jesus vinha trazer. Era uma pregação muito dura, uma pregação que enfatizava a justiça de Deus diante do pecador. Agora vemos Jesus fazer uma outra pregação, que é, digamos, a segunda fase. Jesus, quando chega aos discípulos de João, Jesus diz: ide a João e dizei o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os mortos ressuscitam, a boa nova do Evangelho é pregada aos pobres, e bem-aventurado aquele que não encontrar em mim motivo de escândalo. A pregação de Jesus é uma pregação de misericórdia. A de João fala da justiça e agora Jesus fala da misericórdia. Há uma complementaridade, é claro, aí, porque esse tempo que Jesus vem trazer para nós é o tempo da misericórdia. Quando os judeus veem Jesus ir à casa de Zaqueu ou à casa de Mateus, ele come com os pecadores. Como ele pode ser um profeta? Ou recebendo aquela mulher adúltera, não vai apedrejá-la? E Jesus diz: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Mas diz aquela mulher: vai, eu não te condeno, mas vai e não peques mais. Ou aquela mulher também adúltera que vai a seus pés e chora os seus pecados, e Jesus diz: a tua fé te salvou. E aquela que sofria de fluxo de sangue: tem confiança, filha, tua fé te salvou. E aquele paralítico: tem confiança, filho, teus pecados te são perdoados. E aquele leproso: Senhor, se queres, podes limpar-me. Sim, eu quero ser limpo. E aquele homem angustiado, aflito, porque o seu filho estava possesso do demônio, Jesus disse: tem confiança, tudo é possível àquele que crê. E quando Pedro pergunta: Senhor, quantas vezes nós devemos perdoar? Até 7 vezes, achando que já estava falando muito. E Jesus disse: eu não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E no alto da cruz, Jesus fala sobre aqueles que o estavam crucificando: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. E a aquele ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Portanto, o que Jesus vem trazer para nós é a sua misericórdia, e nós temos que mergulhar nela todos os dias de nossas vidas. Todos os dias. Mesmo sabendo que nós somos pecadores, não podemos nunca fazer as pazes com o pecado, compactuar com ele. Temos que estar sempre nesta tensão, ponho aqui entre aspas, interior, de buscar cada vez mais servir a nosso Senhor, de caminhar com ele na nossa vida. Porém, se cairmos, não vamos nos desesperar, vamos confiar. Ele é o Senhor da misericórdia. E esse tempo em que nós estamos vivendo agora é o tempo da misericórdia. O tempo da justiça virá também, porque ele virá como justo juiz para julgar os vivos e os mortos. Mas agora, embora ele já antecipe em certas situações um pouco da sua justiça, em vista da nossa conversão, agora ele está conosco no tempo da misericórdia. Eu não vim para castigar os pecadores, mas vim para convertê-los.
Quem está são não precisa de médico, e sim quem está doente. Ele vai dizer aos fariseus. Nós temos também essa tendência de, como católicos, buscarmos ser como João. É claro que temos que falar da justiça divina, as verdades eternas. A igreja tem que falar e tem que mostrar, e todos nós compareceremos diante de Deus para o juízo. E esse juízo já ocorre na hora da nossa morte. Mas a nossa igreja, ela é santa na sua essência, mas ela é feita de pecadores, que somos todos nós. Houve muitos grupos na história da igreja que quiseram uma igreja como os cátaros, uma igreja de puros. É claro que nós temos muitos santos, foram alguns canonizados, mas a maioria não, e hoje há também muitos santos, mas há também muitos pecadores, como nós somos. E muitos grupos quiseram uma espécie de catarismo, talvez levados por reta intenção, Deus que os julga, mas joio e trigo convivem juntos. Peixes bons e peixes maus estão nessa rede e nesse barco. Temos que fazer todo o bem possível, buscar ter uma vida santa, uma vida fundamentada no amor, e no amor de Deus e no amor ao próximo. Não podemos ter amor a Deus se não temos amor ao próximo. E o amor ao próximo é o amor por causa de Deus, porque eu devo ver em cada pessoa o próprio Jesus Cristo. Tudo o que fizestes ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Por isso temos que amar a todos, bons e maus. Nosso coração deve estar inquieto com esse fogo do amor. E foi exatamente isso que Jesus Cristo veio trazer. Eu vim trazer fogo à terra, e o que eu quero é que ele arda. Então vamos buscar a Deus como Deus é, como Deus que nos ama e que nos busca e que nos chama à conversão, a uma verdadeira mudança de vida. Um Deus que é misericórdia para com todos aqueles que confiam nele. A miséria do homem se encontra com o amor de Deus. E Deus, nosso Senhor, exerce aí a sua misericórdia, nos dando o perdão. Olhemos, pois, a Jesus Cristo. Os cegos veem, os surdos ouvem, os leprosos são limpos e os pobres ouvem, são instruídos. Tenho dito já algumas vezes que o termo pobre aqui não significa apenas no sentido material, também, mas sobretudo pobre, aquele que é despojado e que está aberto a ouvir a palavra de Deus. Mas, termina Jesus, bem-aventurado aquele que não achar em mim ocasião de escândalo. Escândalo é ser pedra de tropeço. Jesus não é pedra de tropeço para ninguém. Muito pelo contrário. Ele é a porta que se abre para a vida eterna. A porta que se abre para a santidade. Portanto, olhando a Jesus, nós nos alegramos e confiamos em Deus, que no seu amor e na sua bondade se fez homem, tornou-se como nós, para viver conosco e nos mostrar como deve ser o homem novo, resgatado pelo sangue dele. Peçamos, pois, a Nossa Senhora que nos dê a graça
de vivermos como seu filho, na bondade, no perdão, na misericórdia, também na justiça, àquele que é encarregado de fazê-la nesse tempo, mas Deus nosso Senhor nos dê a graça, sobretudo, de amar, porque é o amor que Deus busca em cada um de nós. Ama et fac quod diz Santo Agostinho. Ama e faz o que queres. E quando falamos do amor, abominamos necessariamente o pecado, porque o pecado é o contrário do amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Uma coisa interessante que acontece na vida do pregador, quando a gente acaba de fazer homilia, depois vem as ideias e as meditações. Eu devia ter dito isso, eu devia ter dito aquilo, fica aquela confusão na cabeça. Mas como a gente sabe que as almas muitas vezes se perdem por ignorância, porque não conhecem, então eu queria esclarecer algo, um acréscimo àquilo que eu falei durante a homilia. Primeiro, quando nós falamos da misericórdia, sobretudo nesse tempo do Advento, também no tempo da Quaresma nós falamos, exatamente a igreja coloca esse tema para levar os fiéis à conversão e uma grande confiança no amor, na bondade de Deus, para que ninguém se desespere diante do horror dos seus pecados e que realmente mergulhe nesse oceano de misericórdia de Deus, que nos manda seu Filho porque nos ama e porque quer nos atrair. Eu, quando for elevado à cruz, atrairei todos a mim. Mas misericórdia, ela caminha junto com justiça. Então a igreja, ela é a igreja de misericórdia, mas ao exercer a misericórdia, a igreja também exerce a justiça e deve exercer. Talvez seja por causa dessa falha nesse ponto, que muitas coisas têm acontecido hoje, no campo da doutrina, no campo da moral. Então, realmente a igreja tem que exercer a justiça. E o exercício da justiça na igreja é um ato de misericórdia, porque a pena que se dá na igreja, quando a igreja exerce justiça, chamada de pena canônica, ela não tem um objetivo de vingar. Aliás, o Código Antigo falava em pena vindicativa, mas o objetivo não é vingar, né? É curar, né? O Código Novo já usa o termo pena expiatória, no lugar da antiga vindicativa, exatamente como uma forma de expiar o pecado para que a pessoa se converta. A própria excomunhão que se dá, a suspensão, o interdito, são penas chamadas de medicinais, exatamente para levar a pessoa à conversão. Esse é o primeiro objetivo, a pessoa se converter, deixar o seu estado de pecado, porque pode se condenar se continuar dessa forma. Além disso, né, quando a igreja exerce a justiça, exerce para estabelecer a ordem que foi quebrada por aquele delito que foi cometido, por aquela falta grave, né? E também como uma reparação, né, da própria justiça que foi infringida pelo ato delituoso. Então a igreja, quando exerce a sua misericórdia, ela não significa que ela passa a mão, isso é o correto, né? A mão por cima de todos e fica tudo muito bem. Tem certos delitos, né? Certos delitos que tem sempre uma pena agregada a ele, por isso se chama de delito, exatamente porque cria, né, na igreja uma situação de ofensa não só a Deus, mas ofensa também à própria igreja. Por isso a igreja cuida para que, é uma coisa muito grave, cuida para que a ordem seja estabelecida e que a pessoa se converta. E a pessoa recebe uma pena exatamente como o fruto de uma situação que ela própria criou
com o seu ato delituoso. Então, quando a igreja fala de misericórdia, isso não quer dizer que pode fazer tudo, que está tudo muito bem. Não. É preciso reparar o que fez, né? E, lógico, quando há o arrependimento, a igreja acolhe, o confessionário, tem o perdão. Agora, existem certas faltas que têm uma dimensão muito maior, aí a igreja anexa a estas faltas uma pena própria, que pode ser uma pena medicinal, como são as censuras, excomunhão, por exemplo, que é a máxima, como pode ser uma pena expiatória, como uma maneira de reparar, mas tudo com o objetivo de levar à conversão daquela pessoa que caiu naquela situação. Explico isso para quê? Para esclarecer que hoje se fala muito em misericórdia, muita misericórdia. Por causa da misericórdia se passa muito por cima dos erros. E fica tudo muito bem, ninguém faz nada, né? Está tudo muito bem. A igreja é misericordiosa, claro que é. Mas a punição é um ato de misericórdia. Quando um pai pune o filho, por exemplo, é um ato de misericórdia para o filho poder se emendar, né? E assim também faz a nossa mãe igreja. Então, só esse esclarecimento, para não parecer que eu sou liberal, que aceito tudo. Não, né? Não é assim. O que é certo, o que é errado, e preciso acertar. Vai e não peques mais, disse Jesus para aquela mulher que iria ser apedrejada, né? Quer dizer que vai e continue pecando, né? Então, um ato de misericórdia também exige a aplicação da justiça, tanto quanto é possível aqui na terra. Tá bom? Esse fato é bom esclarecer, para a gente não ficar com ideias erradas aí, como muitos, né? Pode comungar à vontade, né? Pode fazer o que quiser, que está tudo muito bem, né? Hoje falam, por exemplo, a comunhão das pessoas de segunda união, terceira união. Vivem lá, estão amaziados, estão vivendo em adultério, uma vida irregular, precisam se converter. Pode vir, pode receber a Eucaristia, etc. Está tudo muito bem, a igreja misericordiosa. Isso é mau entendimento da misericórdia. Porque o fato de dizer você não pode participar da Eucaristia enquanto você não acertar a sua vida é um ato de justiça, que é um ato também de misericórdia, para levar a pessoa a dizer, espera aí, eu tenho que pensar como eu estou agindo. E assim tudo, né? A igreja tem esse cuidado, né? Quando pune, porque é misericordiosa. Esse é o sentido, tá bom? Bom, dito isto,